Você já deve ter ouvido alguém falar de um morador em situação de rua fazendo um comentário tipo esse: eu que não vou ajudar esse vagabundo, se ele quiser, ele que levante a bunda do chão e vai trabalhar limpando casa, lavando uma louça, uma roupa. Se você nunca ouviu, talvez tenha sido você a pessoa que fez esse comentário. E é o seguinte, às vezes o vagabundo que tá ali morando na rua já faz parte de uma segunda ou terceira geração de moradores em situação de rua. E muito provavelmente ele não sabe o que é a vida além daquilo ali. A gente fala muito da representatividade, né, que realmente importa, porque ela inspira a gente a trilhar um caminho. Então, se eu sou um jornalista e hoje eu vejo a Maju Coutinho apresentando o Fantástico, eu penso assim, eu posso chegar lá. Mas antes, quando eu não via ninguém parecido comigo nesse telejornal, isso jamais passou pela minha cabeça. Mas vê se você consegue entender que para eu bancar, acreditar nessa representatividade, eu preciso partir de um lugar mínimo, básico. E é isso mesmo, eu preciso ter uma casa para eu poder dormir, me aconchegar, eu preciso ter uma roupa para eu ser aceito socialmente nos lugares, e eu preciso estar com a minha barriga cheia para eu conseguir ficar de pé e bater de porta em porta. E isso é tudo o que o morador em situação de rua não tem. E quando ele vem na nossa direção, ou a gente sobe o vidro se estiver dentro de um carro, ou se estiver andando numa calçada, a gente atravessa a rua, porque às vezes eles estão com um péssimo odor. E aí eu pergunto, como é que é só levantar a bunda do chão e sair por aí procurando um trabalho, se quando eles chegam perto da gente, a gente corre? Ah, mas tem um abrigo público. Amor, já foi num abrigo público? Às vezes é pior do que morar na rua. Se eu não tivesse casa, eu ia preferir morar debaixo de muito viaduto que tem aqui pela cidade do que para um abrigo público. Então não vamos julgar sem conhecer a realidade, não. O poder público falha muito com a falta de cuidado com os moradores em situação de rua. Isso é um problema social e que deve ser resolvido por meio de políticas públicas eficazes e não com abrigos chechelentos, cheios de barata e rato e comida estragada. Muitas vezes o morador em situação de rua só pode contar com a ajuda, a caridade, a solidariedade de pessoas que entendem ou procuram entender minimamente sobre a realidade deles. Como o Adriano Rocha, um seguidor meu que eu conheci pela rede social e veio aqui em casa ontem me apresentar o projeto Noite com Carinho, do qual ele é idealizador. Bom, e por meio dessa iniciativa, toda semana ele distribui 200 refeições para moradores em situação de rua dali das cercanias de onde ficava o lixão de Gramacho, em Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. Ah, e é importante falar que esse projeto é permanente, ou seja, não acontece só nesse período de fim de ano, não, para mostrar que ele é legal. Essa ação começou em outubro de 2016 e completou 8 anos recentemente. E ele conta com a ajuda das pessoas para manter isso vivo, mas para ele é muito mais difícil conseguir porque ele não é uma blogueira loura com milhões de seguidores. Ah, mas como é que eu vou acreditar nesse cara que você acabou de conhecer? E aí eu convido você a entrar nesse perfil que ele criou e entre as fotos que ele posta, que são uma espécie de prestação de contas, você vai ver o crescimento de uma menina que ele conheceu na barriga da mãe. Aí tem foto dela com 1 mês, 9 meses, 5 anos e 8 anos. Uma menina que é de uma segunda geração de moradores em situação de rua, que nem consegue sonhar com um lugar diferente para dormir, além daquele chão frio da calçada em que ela mora. Bom, na noite do Natal, o Adriano pretende atender 300 pessoas e fazer uma ceia maneira para eles. E para isso ele conta com a ajuda de todos. E como vocês viram, na bio do perfil do projeto social dele tem um número de telefone. Entrem em contato com ele, mandem direct e ajudem, gente, porque ele tá fazendo um trabalho lindo e que é de obrigação do poder público. E por uma coincidência, se é que isso existe, enquanto eu me preparava para gravar esse vídeo, eu recebi a mensagem de uma outra seguidora minha, a Cleise Galvão, que perguntou se eu podia divulgar a iniciativa da qual ela faz parte, que se chama Projeto Ruas, que além de servir refeições em bairros como Tijuca, Largo do Machado, Copacabana e Botafogo, depois que os moradores em situação de rua comem, eles fazem uma roda de conversa para entender a realidade, as dificuldades, as necessidades, os sonhos e as aspirações dessa gente que não tem nenhum lar para morar. Ou seja, uma escuta que é tudo que os moradores em situação de rua não costumam ter no dia a dia deles, que faz uma grande diferença tanto para eles quanto para os voluntários do projeto Ruas, para que eles possam pensar em outras ações mais eficazes para essa população, além das refeições. Ela não me falou, mas com certeza eles devem fazer uma ação especial de fim de ano, mas se não fizerem, o projeto deles também é permanente e precisa de ajuda constante. Então entrem aqui no perfil e vejam com eles como vocês podem ajudar, porque já que os nossos governantes fazem a gente passar a vergonha de morar num dos países mais ricos do mundo e ter morador em situação de rua, vamos ajudar quem precisa e principalmente cobrar deles e nas próximas eleições votar em quem pensa no povo como um todo.